YouTube. Bom dia, pessoal do YouTube. Hoje nós estamos na aula de número 12 de Cantares, Cântico dos Cânticos. Nós vamos ler hoje o capítulo 2, versículo 1 ao 7. Então diz assim a palavra do Senhor. Eu vou desativar os comentários aqui, tá, pessoal? Aí. Diz assim a palavra do Senhor. Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Como um lírio entre os espinhos, assim é a minha amada entre as moças. Como uma macieira entre as árvores do bosque, assim é o meu amado entre os rapazes. Tenho prazer em assentar-me à sua sombra. O seu fruto é doce ao meu paladar. Ele me levou ao salão de banquetes, ou à mesa do banquete, algumas versões, e o seu estandarte sobre mim é o amor. Sustentai-me com passas, confortai-me com maçãs, pois estou doente de amor. O seu braço direito ampare a minha cabeça, ou o seu braço esquerdo ampare a minha cabeça, e o seu braço direito me abrace. Versículo 7. Ó filhas de Jerusalém, eu vos faço jurar pelas gazelas e corças do campo. Não acordeis, nem provoqueis o amor, até que ele queira. Deixa aí aberto do seu ladinho. Então, hoje a gente vai falar, pessoal, sobre a identidade da noiva e sobre o propósito de vida da noiva, tá? Então, nessa sessão a gente vai examinar esse trecho e é um trecho muito importante, porque é esse trecho que vai revelar a identidade espiritual dessa noiva, tá? Mas também o propósito de vida dela. De repente você entrou nessa live porque você ouviu minha chamada, você tá patinando nisso, você não sabe quem você é, você não sabe para que você nasceu, você não sabe qual é o propósito da sua vida. E nós vamos aqui juntos, através, claro, da orientação do Espírito Santo e da Palavra de Deus, entender um pouco mais sobre a nossa identidade como noiva de Jesus, como igreja, e sobre o nosso propósito de vida, tá? E aí, a herança de Jesus, se lembra que eu falei disso lá na primeira aula? Que um trecho do livro de Cantares fala sobre nós amarmos o Senhor e nós recebemos a herança de Jesus, aquilo que ele conquistou por nós na cruz. Mas tem uma segunda parte do livro que fala que nós, a sua noiva, a sua igreja, nós somos a herança dele. Então, a primeira coisa sobre identidade que eu quero falar, que está revelado aqui no Cântico dos Cânticos, é esse entendimento, que a identidade da noiva é encontrada nisso, nesse entendimento, que ela é herança de Jesus. Isso é muito importante, gente, para o coração do pai. E, obviamente, é importante para o coração do filho também. O pai, antes da fundação do mundo, antes da criação, com toda a sua sabedoria, com toda a sua inteligência, ele determinou a escolha de uma herança para o seu filho. E a herança do seu filho Jesus é a igreja, é a sua noiva. Essa é uma revelação que nós precisamos caminhar. A única coisa que Jesus realmente anseia, o prêmio de todas as eras, a herança que o filho espera pela sua obra na cruz, aquilo que o Pai ordenou desde antes da fundação do mundo, é que a igreja seja a herança do Filho amado de Deus. Então, se você estava se perguntando aí qual a minha identidade, eu quero dizer que a identidade da noiva é essa: nós somos a herança do Filho. Quando o Pai fez o seu plano de redenção, ele deu a igreja, deu o povo de Deus ao Filho como herança, pela sua obra magnífica na cruz do Calvário. Então, eu queria falar com vocês sobre isso. Tem um aspecto de ser herança, dessa identidade que a gente carrega. Um aspecto dessa identidade é sermos obedientes, porque somos herança dele, então somos obedientes, certo? E não só a noiva é obediente, mas existe algo que até o Mike chama no estudo dele de obediência obrigatória de toda a criação. Jesus é Senhor dos senhores, ele é o Kyrios, o Senhor sentado no trono que governa todas as coisas. Então existe uma obediência obrigatória na criação. Você sabe disso, que todo demônio, todo anjo, toda criatura se curvará em obediência a Cristo Jesus. Os demônios que estão no inferno, os anjos que estão no céu, os crentes que somos nós, mas também os incrédulos. Vai chegar uma hora que todo joelho se dobrará, toda língua vai confessar e todos vão obedecer à liderança e à autoridade do nosso Senhor Jesus para sempre.
E isso é incrível, essa obediência obrigatória, ela é incrível. Porque fala do senhorio, fala da soberania, fala da grandeza, da força, do poder, da majestade do nosso Senhor Jesus. Mas você sabia que Jesus quer mais do que obediência obrigatória? Você sabe disso dentro do seu coração? Ele quer mais do que a obediência obrigatória de toda a criação. Por mais incrível que ele seja, né, que seja esse conceito, mas ele deseja algo mais. Sabe o que Jesus quer? Jesus quer amantes voluntários. Presta atenção nisso que eu tô falando. Jesus quer um povo que por escolha própria. Jesus quer um povo que por livre vontade não apenas o obedeça porque é devido, mas um povo que queira obedecê-lo, que queira adorá-lo, que queira amá-lo da mesma forma como ele nos amou, porque a Bíblia fala que nós só podemos amar a Deus porque ele nos amou primeiro. Então entenda, Jesus anseia, o Senhor Jesus anseia por uma companheira. Nós estamos falando da igreja, uma companheira unida pelo amor. Então, é importante a gente falar isso. Deus Pai quer dar essa herança para o Filho. Apesar dele ser Senhor absoluto e todos terem que obedecê-lo, Jesus anseia por um povo que escolha obedecer a ele. E o Pai tem esse plano, então, de levantar ou de despertar amantes que sejam unidos a Jesus, que sejam companheiros e parceiros de Jesus baseados no amor. Gente, a primeira coisa sobre identidade, nós somos a herança do noivo. Agora nós vamos entrar no propósito. Esse é o nosso propósito de vida. É amar e obedecê-lo de todo o nosso coração. Sabe, a verdade é que tem muito crente que nunca se conecta com essa realidade. Mas na era vindoura, eles vão se conectar. No entanto, Deus deseja que agora, hoje, no dia chamado hoje, nós venhamos a obedecer o Filho. Nós venhamos a amar o Filho. Venhamos a escolher obedecê-lo de forma voluntária e livre. Então, entenda isso que eu vou falar e se você quiser, anote isso. As afeições, ou seja, os sentimentos, os desejos, a vontade do coração humano são a possessão mais valiosa para Deus. Anota isso. As afeições do coração humano são a posse mais valiosa para Deus. Escuta isso que forte que eu vou falar agora. As afeições do coração humano são a única possessão ou a única coisa que Deus deseja, que o Filho deseja e que ele ainda não possui por causa da queda. As afeições humanas livremente entregues a Deus. Você sabia que é por isso que o diabo guerreia com a gente? Porque a luta é quem controla as afeições do seu coração. Jesus morreu na cruz para redimir a nossa vida, mas também para ganhar os nossos sentimentos, as nossas afeições e para nos colocar diante de Deus numa posição onde nós podemos receber o amor dele e onde possamos amá-lo em retorno. Agora, o diabo, ele sempre ataca o nosso coração, presta atenção nisso. Por quê? Porque ele quer destruir a herança de Jesus. É por isso essa luta nas nossas emoções, no nosso coração, nos nossos sentimentos, porque Satanás, o inimigo das nossas almas, o objetivo dele é destruir a herança de Cristo Jesus. Então, quando nós andamos na escuridão, querido, querida que está me ouvindo, o inimigo está tomando aquilo que pertence a Cristo. Ele está tomando aquilo que pertencia a Jesus e ao Pai. Entende que ele está se intrometendo e perturbando isso? Claro, gente, isso é temporário. Mas a grande guerra cósmica, vamos chamar assim, é uma guerra pelas afeições do coração humano. Você está entendendo o que eu estou falando? Abre comigo rapidamente Mateus 22. A gente já leu, mas a gente vai ler de novo, porque nunca é demais. Mateus 22, do 27 e 28, nós vamos ler. Mateus 22, 27 e 28. Diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Jesus chamou isso de o grande e primeiro mandamento. Presta atenção. O grande e primeiro mandamento. Presta atenção. Isso é
um mandamento, mas é mais do que um mandamento, é uma profecia também. Porque aqui ele estava citando, e se você está anotando, você pode anotar, ele estava citando Deuteronômio 30, versículo 6. Por quê? Porque Moisés profetizou que Israel, no fim dos tempos, amaria Deus de todo o coração. É claro que essa profecia vai além de Israel, se estende além de Israel, se estende para todos os redimidos, para todos aqueles que colocam a sua fé e confiam no Senhor Jesus. Mas o ponto é, Deus vai ter um povo, é por isso que Jesus está falando isso também como uma profecia. Deus terá um povo que ama Jesus com toda a força, com toda a mente, com todo o entendimento, de todo o coração. E a razão pela qual Jesus chamou isso de primeiro, mas também de grande mandamento, é porque primeiro fala de ter prioridade para Deus. É engraçado que isso ainda não é uma prioridade para a igreja. E está muito evidente isso. E se você olhar, na verdade, quando você vê alguém que tem foco, que é zeloso pelo primeiro mandamento, isso soa até um pouco estranho para a igreja, sabe? Parece que o mandamento de amar a Deus de todo o coração, na lista, seria tipo assim, o 10º, 15º, 20º mandamento. Mas Jesus disse que é o primeiro. É um mandamento que Deus se importa mais. Escuta isso que eu tô falando. E deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração. Isso é aquilo que Deus coloca em primeiro lugar. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a alma, entendimento e força. É a prioridade máxima da sua vida, meu irmão. É o plano de Deus para mim e para a sua vida, minha irmã. Então, nós precisamos entender que amar a Deus em primeiro lugar é a maneira mais elevada de se viver uma vida. Eu não sei você, mas eu quero ser radical, cara. Eu desejo isso na minha vida, eu desejo ir com tudo. Eu quero ir até o fim com Jesus. E às vezes eu fico procurando, Senhor, qual é a coisa mais uau que eu posso fazer para agradar seu coração? Não tem nada mais elevado do que cumprir o primeiro e grande mandamento. Esse mandamento, amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, é um fim em si mesmo. Escuta isso que eu tô falando em nome de Jesus. Amar a Deus é um fim em si mesmo. Se você não fizesse nada além de amar a Deus de todo o coração, alma, força, entendimento, isso seria suficiente. Agora, escuta. É impossível você dizer que está cumprindo o primeiro e grande mandamento. É impossível você dizer que ama a Deus de todo o coração, alma, força e entendimento, e isso não transbordar para outras pessoas. Por isso que eu disse, se você pudesse fazer só isso e mais nada, mas é impossível. Porque quando você ama a Deus, automaticamente, o amor de Deus por você e nessa troca, você amando a Deus, ele geralmente transborda. E é por isso que a gente ama também o próximo como a ti mesmo. Entende? Mas esse mandamento é um fim em si mesmo. É suficiente em si mesmo. E é o estilo de vida mais elevado que um cristão pode viver. É chamado de o primeiro mandamento porque tem prioridade no coração de Deus. Mas também é chamado grande por causa do grande impacto que ele tem no coração de Deus. E é muito louco porque quando a gente fala de é o grande mandamento, a gente pensa no impacto que vai ter no nosso coração. E sim, vai ter um impacto tremendo no nosso coração, no nosso estilo de vida, nos nossos afetos, nas nossas vontades, com certeza. Isso vai ter o maior impacto possível na nossa vida. Mas também vai ter um grande impacto no próprio coração de Deus. É por isso que é o primeiro e grande mandamento. Agora, vai lá comigo no texto. Fala, como um lírio entre os espinhos. Assim é a minha amada entre as moças. E aí ela fala também, aqui no primeirinho trecho, eu sou a rosa de Saron, tá? Então tem duas flores aí, e nós vamos começar a entrar nessa parte. A noiva é representada, essa herança de Jesus, que é a identidade dela, ela é representada como duas flores, a rosa de Saron e o lírio dos vales, tá? Eu sou a rosa de Saron, essa é a parte 1, e depois ela fala, eu sou o lírio dos vales, essa é a parte 2. Então ela se retrata diante do Senhor como uma bela rosa. Isso vai falar, gente, de amor. Rosa vai falar de amor. Ela é escolhida nesse cântico por causa da beleza, por causa do perfume. A rosa é obviamente uma flor do amor, certo? Então, por exemplo, aniversário de casamento,
né? Quando você tá conquistando uma garota e você quer falar algo pro coração dela, o que você faz? Você manda um buquê de rosa, né? As pessoas celebram o amor com rosas, não é verdade? Quando você chega no hotel, na lua de mel, o que tem em cima da cama lá? Pétalas de rosa. Quando alguém quer impressionar, um admirador secreto quer impressionar uma mulher, o que ele faz? Ele manda um buquê de rosa. Então a rosa é a flor do amor. Você nunca vai mandar um buquê de rosa, sei lá, pro seu treinador de futebol. Nunca, entendeu? Porque ela é uma flor que comunica paixão, que comunica amor. A fragrância dela, a aparência dela, o símbolo dela é isso, amor. Então tá, quando a noiva se chama de Rosa de Saron, isso fala do amor que ela tem pelo Senhor. Eu sou a rosa. Presta atenção no que ela está dizendo aqui. É como se ela estivesse dizendo, nós estamos, claro, traduzindo isso através do cântico. Eu sei qual é a minha identidade. Eu sei o meu propósito de vida. Eu sou como uma rosa diante do Senhor. Eu o amo de todo o coração. Eu sou a herança que o filho espera. Eu sou a herança que o pai prometeu ao filho. E eu vou amá-lo com tudo que eu tenho. Mas entenda, ela não é só a rosa, ela também é o lírio. E o que tem a ver o lírio? O lírio, gente, fala da pureza. Depois entra no Google e procura o que é um lírio dos vales. Coisa mais linda. Lírio fala da pureza. Então essa noiva, além de amor, ela também vive em pureza. Ela não apenas coloca o seu coração para amar a Deus sobre tudo, mas ela também coloca o seu coração para viver em pureza diante dos olhos do Senhor. Agora, a pureza vai voltar no tópico da obediência. Por quê? Porque a gente só consegue ser puro, né? A gente só consegue andar em santidade quando a gente obedece o Senhor. Então, a realidade de amar a Deus, de ser a Rosa de Saron, tem que culminar na realidade de ser o lírio dos vales, de obedecer ao Senhor. Então, ela é esse lírio. E agora é louco porque fala lírio dos vales. E vale, gente, representa esse lugar baixo, esse lugar escuro. Nesse mundo caído que a gente vive, ela tá dizendo mais ou menos assim: no meio de uma era perversa, corrompida, de um mundo sombrio, eu te amarei demonstrando a minha pureza. Não só na eternidade, Jesus, porque daí eu vou estar glorificada e eu realmente vou te amar com tudo, porque eu vou te ver face a face e vou ser pura, porque a tua santidade vai me santificar de vez, né? Não só isso, ela tá falando agora. Eu te amarei de todo o coração, demonstrando pureza. Amados, presta atenção nisso que eu vou falar para vocês. É um milagre quando um pecador se arrepende nesse mundo. É uma obra divina, uma obra da natureza do Espírito Santo em nós. É um milagre quando um pecador se arrepende. Deus, então, quando Ele vê esse coração com fé, Deus, então, enche essa pessoa, perdoa ela dos pecados dela. Deus purifica essas pessoas e Ele nos dá o Espírito para que nós possamos viver em pureza no meio da impureza. Gente, vamos falar a verdade. Mesmo no meio da igreja, no seio da igreja, tem tanto compromisso com a impureza. Nós temos visto tanta imoralidade, tanta perversidade, tanta distorção diante de Deus no meio da sua igreja. Presta atenção nisso. É difícil ver pureza no meio do povo de Deus hoje. E isso é muito triste. Eu falo isso com tristeza, com sofrimento no meu coração. E quando uma pessoa decide no seu coração que ela vai se levantar para viver em pureza, muitas vezes elas são até ridicularizadas. Você sabe que a palavra favorita, muitas vezes, que pessoas na igreja usam para desqualificar aqueles que querem ser zelosos, intensos e andar em pureza diante do Senhor, eles falam: você é legalista. Isso aí é legalismo. Então qualquer coisa que tenta estabelecer um padrão, um nível de pureza e de santidade mais alto, é simplesmente descartada ou rejeitada como legalismo. Não caia nessa cilada. Porque pela graça de Deus e pelo poder do Espírito Santo, nós já temos tudo o que precisamos
para a vida e para a piedade. Nós temos o Espírito Santo que nos santifica e nos permite viver em pureza. Eu não estou dizendo que você nunca vai pecar, que você nunca vai errar, mas eu estou dizendo que aqueles que querem amar o Senhor e que cooperam com o Espírito Santo da verdade que habita dentro deles, cada dia que passa, eles andam mais longe do pecado. Ele não anda numa vida sistemática de pecado. Quando aquilo acontece, é um acidente que logo causa tristeza ao seu coração e o Espírito o convence daquele pecado, ele se arrepende, se quebranta e o Espírito o empodera para viver uma nova vida. Faz sentido o que eu estou falando para você? Então jamais se permita ser ridicularizado ou rejeitado, ainda mais se for no círculo da igreja, por defender a pureza. Nós somos o lírio dos vales, essa é a nossa identidade. Nós somos não só a rosa que ama o Senhor, mas nós somos o lírio. Agora, gente, é muito mais cool a gente baixar os padrões, a gente baixar a barra para ser aceito pelas pessoas. Certo? Não faça isso. Nós precisamos defender a retidão no meio, no seio da igreja de Cristo. Bom, o principal propósito da vida da noiva e a identidade dela é ser herança de Jesus. Mas vamos ali em Cânticos 2:2. Cânticos 2:2, você vai ver, como lírio entre os espinhos, assim é a minha amada entre as moças. E aqui nós estamos vendo o rei falando. É claro, gente, já expliquei para vocês. Cântico dos Cânticos é uma canção natural, quem está escrevendo aqui é o rei Salomão, mas nós estamos fazendo a interpretação espiritual, então nós sabemos aqui nessa fala do rei que é Jesus espiritualmente falando. E o que ele está falando aqui? Ele está confirmando a visão da noiva, porque no primeiro a noiva disse, como um lírio entre os espinhos, eu sou a rosa de Saron, eu sou o lírio dos vales. Então no segundo ele está confirmando, como um lírio entre os espinhos, assim é a minha amada entre as moças. Então, veja, ela disse, eu sou o lírio dos vales, ou seja, eu sou essa pureza no meio de um mundo impuro. E ele confirma isso, dizendo, você é um lírio entre os espinhos. E quando a gente vai falar de espinho, presta atenção nisso. Em toda a Bíblia, quando você vê referências sobre espinho, espinho fala do pecado. Então, o noivo aqui, Jesus espiritualmente está falando que mesmo no meio de um mundo de pecado, de desejos pecaminosos, das tentações, sabe? Jesus vê quando nós colocamos o nosso coração para viver na pureza de um lírio, no meio da hostilidade, no meio dos desejos contrários. Olha só o que Pedro disse na sua carta. Pedro disse assim, que a concupiscência guerreia contra a nossa alma. Isso é verdade. Porque assim, nós podemos olhar esse lugar do lírio só como alguém que está cercado por um mundo corrompido. Mas quando fala lírio entre os espinhos, ele não está falando só da volta, do entorno da noiva que é corrompido, mas está falando dos impulsos internos que tentam nos levar para esse lugar de desobediência. Então a concupiscência guerreia contra a alma, ela guerreia contra nós. Mas Jesus está dizendo, você como um lírio entre os espinhos, eu vejo que você está buscando pureza como aquele que está no meio de muitas dificuldades. O Senhor honra, o Senhor estima quando Ele nos vê buscando pureza, mesmo contra os nossos impulsos, contra as nossas próprias concupiscências, contra as nossas próprias tentações. Então veja, o nosso amor e a nossa obediência impactam o coração de Jesus. Nós somos a rosa, gente. Nós somos o lírio, cujo amor e cuja obediência exalam como um perfume, e isso enche o coração do nosso noivo. Essa é a única coisa que o nosso noivo anseia. É a coisa que o nosso noivo mais espera e deseja. Isso é aquilo que dá a definição clara ao significado e ao propósito da minha e da sua vida. E se você perguntar para as pessoas, eu posso perguntar para você agora mesmo, qual é a sua visão de vida? Qual é o seu propósito? Qual é o seu sonho? Quase sempre as pessoas vão dizer assim, Val, eu quero ter
um futuro brilhante na minha carreira, no mercado de trabalho. Ai, Val, a minha visão de vida é que eu quero me casar, ter uma família. Ah, não, Val, o meu propósito de vida é porque eu quero ser uma pessoa incrível no meio dos médicos. Eu não sei. Mas geralmente, quando as pessoas descrevem o seu propósito de vida, geralmente está relacionado com coisas. Sim ou não? Faz sentido isso que eu tô falando pra você? E o que acontece? Essas coisas são boas. Eu não tô condenando essas coisas aqui. Mas eu tô dizendo que elas não são a nossa visão de vida. Não são o nosso propósito principal. E quase nunca, quando você pergunta para as pessoas, você vai ouvir alguém dizendo: ai, não, a minha visão de vida, o propósito da minha vida é desenvolver o meu coração para amar a Deus e para me tornar puro diante dele. E essa é a visão que Deus tem para nós. Sabe, gente, nós queremos pensar, e eu quero trazer esse confronto e incentivar você a pensar em primeiro lugar na sua vida. Ah, qual que é o seu propósito? Qual que é a sua identidade? Qual que é a sua visão de vida? Eu sou uma rosa, eu sou um lírio. E em segundo lugar, a função, os comos, os o quês, como é que você vai fazer isso? O que você vai fazer da vida? Isso vem em segundo lugar. Em primeiro lugar, nós queremos pensar no que Deus nos chamou para fazer com os nossos corações. Vocês lembram lá no começo do livro, quando a gente leu, ela dizendo: estou escura, mas sou bela? Vocês lembram disso? Se você não lembra, você vai ter que voltar nas aulas para poder assistir. Essa é uma primeira confissão da noiva. É uma confissão ali onde ela diz da sua fraqueza, onde ela diz da sua vulnerabilidade, mas também diz do seu lugar de amada. E aqui, no capítulo 2, ela vai fazer novas confissões, tá? Mas a primeira, que eu queria lembrar você é essa: estou escura, mas sou bela. Isso é importante pra gente dar sequência aqui. Quando ela fala estou escura, mas sou bela, ela tá falando, mesmo eu sendo imatura espiritualmente, eu sei que Deus me vê como bela, Deus me vê como desejável por causa da cruz de Jesus. E mesmo que eu esteja fraca, eu posso me quebrantar e eu posso ter confiança na minha fraqueza, sabendo que Deus se deleita em mim enquanto eu amadureço. Ficou claro? Essa é a primeira confissão e entendimento dela. Agora, nós estamos vendo um crescimento, uma evolução da maturação e uma revelação muito maior. Preste atenção nisso que eu vou dizer agora. Essa noiva não está apenas dizendo: eu tenho confiança na misericórdia quando eu falho, quando eu erro, quando eu peco. Esse era o primeiro nível. Estou escura, mas sou bela. Agora tem algo muito maior acontecendo. Ela diz: eu sou a rosa, eu sou o lírio. Eu sei quem eu sou, eu entendo a minha identidade. Eu sei o propósito da minha vida. Eu sei por que eu existo. Deixa eu te perguntar, você sabe para que você existe? Eu sou a rosa. Eu sou o lírio. E eu já vi muita gente na igreja e em pregações dizendo que Jesus é a rosa de Saron. Mas fica claro aqui no texto que é a noiva de Cristo que é a rosa de Saron. Fica claro que ela é o lírio dos vales. Está evidenciado isso aí no versículo 1 e versículo 2. Jesus confirma: você é o lírio entre os espinhos. Tá? Isso precisa ficar impregnado em você, esse crescimento da revelação. Primeiro, estou escura, mas sou bela. É quando ela descobre que tem misericórdia no meio da falha dela, que Deus a vê como bela e a ama mesmo no meio da sua fraqueza. E aí ela vai andando, vai amadurecendo. Então ela descobre: eu sou a rosa, eu sou o lírio, eu sou aquela que foi feita para ser herança de Jesus. Eu sou aquela que vive em obediência, em pureza e santidade. Queria que você abrisse sua Bíblia comigo agora, em Efésios 1:17. Efésios 1:17 tem um dos textos que eu mais oro na minha vida. Desde que eu aprendi, há alguns anos atrás, acho que há uns 8 anos atrás. É um dos textos que o IHOP mais ora. E claro, eu fui muito influenciada pela teologia do IHOP. Mas eu queria incentivar você a orar por esse texto. A orar esse texto na sua vida, na sua família, na sua igreja, no seu contexto. Efésios 1:17 diz assim, é o apóstolo Paulo falando. Ele está falando sobre as orações dele. Ele fala: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê espírito
de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual a esperança do chamado que ele vos fez e quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos. Presta atenção, se você puder, grifa isso aí, porque essa é uma oração muito importante. Por que é tão importante? Porque, gente, nós precisamos de espírito de sabedoria e de espírito de revelação, para que nós venhamos a conhecer a riqueza da glória de ser a herança de Jesus. Queridos, quando nós vemos a riqueza desta realidade, dessa revelação, ela reorganiza radicalmente a nossa vida interior. O problema é que a principal visão de muitas pessoas na vida, o propósito de muitas pessoas na vida, repito novamente, é aquilo que elas vão fazer ou algo que elas vão ter. Se elas vão ter uma grande casa, se elas vão ter um grande ministério, se elas vão ser conhecidas ou relevantes, se elas vão se divertir ou fazer coisas ou ter coisas. E repito, isso tudo não é ruim, talvez seja secundário, mas nós nunca poderemos compreender o mistério do próprio dilema e luta que nós temos no nosso coração nesse mundo, até que nós entendamos, presta atenção nisso, até que nós entendamos esta revelação, que a nossa razão primária de existência é para ser a herança de Cristo Jesus. Nós nascemos para ser amados e para sermos amantes de Deus. Então, nós não podemos separar, gente, amor de obediência. Se ela é a rosa, ela é o lírio. Se nós somos amantes, nós somos obedientes. A herança de Jesus é um povo que vive em pureza. E essa é uma declaração forte, gente. Eu sinto isso no meu próprio coração, no meu próprio espírito quando eu falo com isso. As nossas escolhas de vida, as nossas escolhas de hoje, elas são uma parte real daquilo que Deus Pai se comprometeu a dar ao seu Filho Jesus. Então, o Pai, presta atenção nisso que eu vou falar. O Pai não pode dar o seu coração para Jesus se você não concordar. É forte isso, né? Ninguém mais pode dar o seu amor por Jesus a não ser você. Ninguém mais, só você pode dar o seu amor para Deus. O Pai fez um investimento na nossa vida, e um investimento significativo. E Ele deu o seu Filho, preço alto na cruz. E Ele continua investindo em nós, cultivando a nossa vida interior, cultivando no nosso coração essa identidade de rosa, de lírio. É isso que Ele está fazendo aqui conosco, enquanto nós estudamos cantares. Ele está investindo em nós, porque Deus deseja que nós sejamos a recompensa dos sofrimentos de Cristo Jesus na cruz. Ô lindo, ô linda, você já ouviu aquela frase dos morávios? Que tem uma história maravilhosa por trás, eu não vou contar porque senão não vai dar tempo. Senhor, faz-me a recompensa do teu penoso trabalho. Faz-me a recompensa do teu sacrifício. Eu quero ser essa recompensa para o teu coração. Nós temos até uma Bíblia do Desascope com essa frase na capa. Mas o ponto é que as nossas escolhas, hoje, nessa semana, na próxima semana, nesse ano, no próximo ano, as nossas escolhas diárias, elas são uma parte significativa e real desse drama que nós estamos aprendendo aqui, que é sobre ser uma herança de Deus para o seu Filho Jesus. E precisa de sabedoria e de revelação para ver isso. Ninguém pela mente carnal pode discernir isso. Por isso Paulo orou assim, que nós entendêssemos plenamente as riquezas da glória, a riqueza da glória de entender o quê? Essa identidade, a herança dos santos. Olha que lindo isso. Só que tem uma dinâmica bastante importante que eu quero enfatizar aqui, que a nossa identidade muitas vezes é determinada pela forma como nós definimos sucesso. Eu vou repetir para você entender. A nossa identidade muitas vezes ela é determinada pela forma como nós vemos ou definimos sucesso. Como você define sucesso? Como você mede, como você mensura sucesso na sua vida? E sabe, é bem
fácil a gente medir sucesso segundo os padrões dessa era. Pelo que nós fazemos com as nossas mãos, pelo tamanho da nossa carreira, do nosso ministério, pelo tamanho da nossa conta bancária, muitas vezes, pela influência que nós temos. Ah, quantos seguidores você tem e tal? Uau, fulano tem milhões de seguidores, é uma pessoa de sucesso. E às vezes nós pensamos que isso é o que nos confere importância. E sabe, se o valor de sucesso se entremeia com quem eu sou, talvez essa pergunta é uma das perguntas mais significativas que a gente possa fazer. E eu quero que enquanto eu fale aqui, o Espírito Santo vá te ajudando a responder essa pergunta. Quem eu sou? O que é sucesso para mim? O que é sucesso para mim? Sabe? De repente você tem um caderninho aí, eu quero te incentivar. Escreve aí do lado. Quem eu sou e o que é sucesso para mim? Porque isso vai ser decisivo na questão de você entender a sua identidade. Sabe por quê? Porque muitas vezes as coisas estão difíceis. Eu passei por isso recentemente. As coisas parecem não estar funcionando como deveriam. E as dificuldades estão batendo ali na nossa porta. E a gente pergunta, Senhor, eu estou me esforçando tanto. O que não deveriam funcionar? Eu acho que todo mundo aqui em determinado nível, todo mundo aqui em certo nível consegue compreender essa experiência que eu tô dividindo aqui com você. E a pergunta que fica diante das dificuldades, quando as coisas não acontecem do jeito que a gente espera, vale a pena? Por quê? Por que eu não me afasto? Por que eu não me conformo? Por que eu não faço como as outras pessoas? E a resposta é, porque eu sei quem eu sou. Eu me comprometi. Eu, Val, me comprometi a me empenhar, a me aproximar do Senhor, mesmo diante de todos os aspectos e circunstâncias negativas da minha vida, das minhas emoções negativas muitas vezes. Sabe, eu quero ensinar isso pra você. Quando você sabe quem você é e quando você sabe o que realmente tem valor na sua vida, não importa as circunstâncias difíceis que apareçam, você fez uma decisão de se empenhar para estar próximo do coração de Jesus, ainda que as circunstâncias não sejam favoráveis, porque você entendeu, eu sou a herança dele. Eu posso estar escura, mas eu sou bela. Eu sou a rosa. Eu amo ele e eu quero amá-lo ainda mais. Ele merece uma noiva digna do tamanho do seu sacrifício. O meu propósito de vida, o seu propósito de vida é amá-lo e obedecê-lo. E isso independe das circunstâncias. Eu quero te ensinar algo que o Mike também ensina. Nesses momentos de, vamos chamar assim, de névoa mental. Esses momentos onde tudo tá dando errado e você tá ali, né, lutando para não fraquejar. Você pode fazer uma confissão. Você pode crer, como a Bíblia diz, e por isso falar. Crie, por isso falei. Então, quando tudo vai mal, quando tudo parece contrário, o Mike nos ensina e é algo que eu faço. Talvez não com as mesmas palavras, mas eu tenho essa mesma técnica, vamos dizer assim. Depois eu vou contar a minha. Eu vou contar primeiro para vocês como ele confessa. Quando tudo vai mal, ele diz assim: eu sou amado por Deus e eu amo a Deus. Por isso eu sou bem-sucedido, independente do que aconteça, no ministério, nas finanças, nas circunstâncias. Nada disso pode afetar a realidade de quem eu sou. Eu sou bem-sucedido simplesmente pelo fato de eu ser amado e de eu amar a Jesus Cristo, meu Senhor. Uau! Vou repetir. Eu sou amado por Deus e eu amo a Deus. E eu sou bem-sucedido, independente do que aconteça no meu ministério, nas finanças ou nas circunstâncias ao meu redor. Nada pode afetar a realidade de que eu sou bem-sucedido pelo simples fato de ser amado e amar a Jesus Cristo. Eu, nesse período difícil, eu vou abrir isso para vocês aqui, eu orava Efésios capítulo 1. Efésios 1 para mim é um dos textos que mais vai ressaltar a nossa identidade, a identidade verdadeira do cristão. Ele vai dizer que eu fui escolhida, eu fui adotada, eu sei de cor, porque escolheu, adotou, redimiu e deu o dom do Espírito Santo. Então nos dias de dificuldade eu orava:
Senhor, eu sou escolhida. Antes da fundação do mundo, quando eu estava no ventre da minha mãe, você sonhou comigo, você me escolheu, você me ama. Você tem um propósito para minha vida. Você me adotou, Senhor. Eu estava alheia das promessas, eu não tinha nascido no meio do povo de Israel, mas você me adotou. Você, por causa do corpo de Jesus Cristo, fez dos dois povos um só. E você me incluiu no corpo de Cristo. Eu sou adotada, eu sou filha. Eu tenho a herança de filha. Eu amo o meu pai. E o meu pai me ama. Você me deu o dom do Espírito Santo. Senhor, eu não conseguiria sozinha. Eu jamais conseguiria sozinha. Se tem uma coisa que ficou clara pra mim nesse ano passado, que foi o ano que eu passei por esse processo de depressão, é que em mim não há força alguma. Toda a minha força vem do Senhor. Então eu falei, Jesus, você colocou em mim o dom do Espírito Santo. E toda a força que eu preciso hoje eu já tenho, porque eu tenho o Espírito de Deus vivendo dentro de mim. Você precisa confessar. Se as coisas não estiverem funcionando como deveriam, se as coisas não estiverem saindo como você esperou, deixa eu te falar, o esforço ainda assim vale a pena. O Espírito Santo está falando com alguém aqui, o seu esforço vale a pena. Porque o nosso sucesso diante de Deus é isso. É a nossa perseverança. Sabe, aos olhos de Deus, é isso que faz uma pessoa bem-sucedida. Ainda que tudo se desfaça, se Deus te ama e você responde a esse amor, ainda que seja num nível fraco, mas você está respondendo, se esforçando para amar de todo o coração, querido, você tem o sucesso que é preciso para a vida eterna. Vamos repetir? Eu sou um amante e eu sou um amado. Eu sou um amante e eu sou um amado. E quando a gente tem essa sensação de que nada está funcionando na jornada, mas a gente sabe quem a gente é, o nosso espírito fica vivo. Eu quero só frisar isso aqui para a gente passar para o próximo ponto. Nós somos mais bem-sucedidos porque Deus nos deseja e porque nós escolhemos amá-lo. É por isso que nós somos bem-sucedidos. Não é porque nós temos carro, dinheiro, fama, influência. Não é porque você é um super médico, uma super advogada. Você é bem-sucedido porque Deus deseja você e porque você escolheu amá-lo. Esse é o nosso maior sucesso. Agora, quando nós estivermos diante de Deus, eu achei isso muito forte na hora que eu estava fazendo o estudo. Quando nós estivermos diante de Deus naquele grande dia, Ele não vai perguntar pra gente quão grande foi o nosso ministério, quão grande foi a nossa influência, quantos livros nós lemos, o tipo de conhecimento que nós tínhamos. Ele não vai perguntar nada disso. Você sabe o que Jesus vai perguntar pra nós? Você entendeu o quanto você era amada e você me amou? Você aprendeu a amar? Sabe, essa é a medida que nós temos que buscar na nossa vida. Amar a Deus e amar ao próximo. Eu tenho buscado isso. Buscado dia após dia. Pedido, Senhor, tem misericórdia de mim e me ensina a amar. Me ensina primeiro a receber o seu amor, para que eu possa responder o seu amor e amar as pessoas. Sabe, gente, dá para fazer isso enfermo numa cama. Dá para fazer isso na prisão. Dá para fazer isso no emprego onde você ganha um salário mínimo. Dá para fazer isso sem emprego, desempregado. Você pode fazer isso, amar a Deus, responder ao amor de Deus e receber o amor de Deus, independente das circunstâncias. É por isso que nós podemos crescer nesse entendimento, nessa revelação que nós estamos compartilhando hoje na aula 12, que nós somos desejados pelo Rei dos Reis. E que nós podemos colocar o nosso coração num lugar, numa posição para amar e obedecer Jesus. Então nós somos um profundo sucesso. Você pode dizer isso, eu sou um sucesso comparado com a raça humana, com todos que existem por aí. Porque aos olhos de Deus, eu sou herança de Cristo. Ok? Agora vamos para o capítulo 2, versículo 3. Vamos dar prosseguimento aqui. Essa é uma parte bem bonita. Fala assim, como uma macieira entre as árvores do bosque, assim é o meu amado entre os filhos dos homens. Destaque isso aí na sua Bíblia. Então, tá dizendo que Jesus é, entre todos os outros seres humanos, a macieira. Presta atenção. Tá dizendo que ele é destacado. De todos os homens, ele é como uma macieira entre as árvores. Tá vendo essa comparação? Uma entre todas.
A macieira entre as árvores. Jesus entre todos os outros seres humanos é essa macieira. E aí, alguns versículos depois, no versículo 5, fala assim: sustentai-me com passas, confortai-me com maçãs, estou doente de amor. Certo? Aqui nesse versículo está deixando claro que Jesus, a presença de Jesus, o amor de Jesus é aquilo que refresca o nosso espírito. É aquilo que alivia o nosso coração. Sabe o que a noiva está tendo aqui? A noiva está tendo uma revelação. E uma revelação muito significativa. E eu quero que você abra o seu coração para ouvir isso. Porque se você tiver essa revelação, isso vai mudar todos os seus relacionamentos. E se você não tiver essa revelação, todos os outros relacionamentos que você tem nessa vida, em certo grau, eles vão... por causa dessa realidade, da falta dessa revelação, eles vão sofrer dano. Então olha que forte isso. Essa revelação da noiva é a revelação que vai trazer saúde para os relacionamentos ou que vai permitir danos nos seus relacionamentos. E qual revelação é essa, Val? É a revelação de que o único que pode revigorar, pode sustentar, que pode satisfazer o coração humano é o próprio Deus homem, Jesus Cristo. Ele é como a macieira no meio das árvores. Ele é o único que pode dar conta do buraco do nosso interior. Então presta atenção nisso, minha irmã. Não é um cônjuge. O queridão, queridona que canta, que prega, não é o quanto o seu ministério floresce. Não é o futuro que você pode imaginar. Não é o seu melhor amigo, sua melhor amiga. Essas pessoas, apesar de serem preciosas, elas nunca poderão satisfazer o seu coração. Sabe por quê? Porque Deus criou você com um buraco no coração e esse buraco é exatamente o tamanho de Deus. Só tem um que refresca o espírito humano. Só tem um que revigora o nosso coração. E quando nós o vemos como a macieira entre as árvores, como a fonte primária de refrigério, então nós buscamos a Deus com um foco completamente diferente. Não é lindo isso? A razão porque muitos crentes buscam Deus, mas com um foco tão fraquinho, tão diluído. E eles não se comprometem nessa vida de amar o Senhor e ser amado pelo Senhor, é porque eles veem outras pessoas como a macieira das suas vidas. O nome disso é idolatria. E sabe, só tem uma macieira entre as árvores do bosque. Sempre haverá só uma macieira. E é essa revelação de Jesus, mais do que apenas como um salvador, mais do que apenas como alguém que te perdoa. E claro que ele faz isso, é óbvio. E graças a Deus, porque ele é o salvador que nos perdoa. Mas é mais do que isso. Ele é mais do que um curador do seu corpo. Ele é mais do que um provedor para suas finanças. Ele é mais do que aquele que abre portas para você na direção que você quer. Ele é aquele que traz alegria completa para o meu e para o seu coração. Ele é a macieira entre as árvores do bosque. Ele é o único entre os filhos dos homens, o único da raça humana que tem o poder de penetrar as profundezas do nosso coração e exatamente naquele vazio que nós temos e satisfazê-lo. Gente, é por isso que nós precisamos aprender. E a noiva aprendeu isso, você vai ver na sequência do texto. Precisamos aprender a desfrutar da presença de Deus. Como? Como, Val? Sentando diante do rei. A noiva desfruta disso e a gente tem que desfrutar. Porque se nós não desfrutarmos dessa presença, nós não nos manteremos firmes até o fim. A gente já viu, você já viu, eu já vi pessoas que se manteram firmes por 5, por 10 anos, porque estavam esperando um avivamento, ou porque estavam esperando que Deus fizesse alguma coisa no ministério delas. Eu não sei. Mas aí depois passou um tempo, nada aconteceu e elas desistiram. Já viu gente assim? Eu já vi, bastante. Qual é o segredo para nós permanecermos fiéis? A única forma que nós podemos ficar firmes por 10, 20, 30, 40, 50 anos. E quando a gente diz firme aqui, a gente está falando de alguém que busca a Deus, alguém que jejua, alguém que ora, alguém que com vitalidade, com fé, está atrás da palavra viva de Deus. A única forma, gente, é se você desfrutar da palavra e da presença. Agora a pergunta que eu faço é, a palavra de Deus é entediante para você? A palavra de Deus é entediante para você? Sabe? Porque se ela é, meu irmão, isso aqui não é uma coisa pequena não.
Se você acha a Bíblia entediante, se você não tem prazer na lei do Senhor, o Mike fala isso e é pesado, e eu concordo com ele. Ele fala, você deveria levar isso tão a sério quanto um câncer no seu corpo físico. Para muitas pessoas, gente, a palavra de Deus é muito chata. Ler a Bíblia é muito chata. Então eles pensam, eu queria que fosse diferente, mas não consigo, para mim é chato mesmo. Então, querido, isso é mais sério do que um câncer para o corpo físico. Deus quer que você desfrute da palavra dele. Essa é a herança de todo cristão. Isso não tem nada a ver, gente, com capacidade intelectual. Isso não tem nada a ver com habilidade de memorizar versículos bíblicos, embora isso seja muito bom. Ou de achar, as passagens na Bíblia e tal. Nós estamos falando da capacidade de sentir a presença de Deus na palavra de Deus. Lembra? Beije-me com os beijos da sua palavra, porque o seu amor é melhor do que o vinho, superior a todos os prazeres desse mundo. Se você não consegue sentir prazer, desfrutar da presença de Deus na palavra, cara, encara isso como, eu preciso ir pra UTI. Eu preciso de um tratamento intensivo no meu espírito. Talvez você esteja doente. Eu preciso exortar a igreja nessa manhã. Talvez você esteja doente e prestes a morrer. Você precisa de um alarme na sua vida, e eu quero que o Espírito Santo soe esse alarme dentro de você. Desliga o seu celular, tira as suas distrações e traz a presença de Deus para sua vida, o amor pela palavra para sua vida. Se você não está conseguindo, meu irmão, fique nervoso, fique perturbado, fique preocupado com isso. E aí o Mike conta um testemunho que quando ele tinha 18, 19 anos, 20 anos, eu não sei, ele estava muito perturbado, porque ele não gostava de ler a Bíblia. Ele não gostava de orar. E eu acho que todos nós já passamos por isso em algum momento, né? Enquanto ele contava o testemunho, eu me identifiquei muito com isso. Porque na minha juventude eu também achava entediante. Ele falava que ele odiava, gente, odiava estudar, odiava as reuniões de oração. Ele falou que a única coisa que ele odiava mais do que a Bíblia e oração era jejuar. E puxa vida, como eu me identifiquei com isso. Porque pra mim, até hoje, jejuar é assim um exercício de muita disciplina. E ele fala, que hoje ele é o líder do IHOP, 20 e poucos anos, orando 24/7, né? E ele fala que se alguém tivesse falado pra ele um dia que ele ia liderar um movimento de oração, ele ia dar risada na cara da pessoa. Ele ia falar, jamais, eu odeio tempo de oração, eu não consigo ficar muito tempo na oração. Mas ele tinha uma coisa no coração dele. E é isso que eu queria compartilhar, que eu acho que pode edificar as nossas vidas. Ele tinha um incômodo. Deus, eu não posso viver assim. Deus, eu tô angustiado com isso. E aí ele compartilhava isso com os amigos dele, e amigos da mesma faixa etária. E os amigos falavam assim, Mike, isso é legalismo, mano. Isso é religiosidade, não é assim não. E aí ele falava, cara, eu tô angustiado, eu não sinto Deus. Eu não sinto vontade de ler a palavra, eu não gosto da Bíblia. Mas aí ele diz que ele conseguia imaginar o Espírito Santo olhando pra ele. É claro que ele tá falando isso agora, com o entendimento de agora. Na época ele não conseguiria perceber isso. Mas ele falou que ele podia imaginar o Espírito Santo dizendo pra ele, cara, essa angústia é boa. Isso é bom. Isso é o que vai te proteger. Isso é o que vai te fazer avançar. Eu achei demais esse testemunho, sabe? Eu acho que nós precisamos falar disso. Se você simplesmente acomoda e fala, eu não gosto, pronto. E continua, com seus entretenimentos, fazendo o que você faz de costume e tal, você nunca vai amar a palavra de Deus. A presença de Deus nunca vai ser forte no seu coração. Nós precisamos ser como Maria de Betânia, gente. Maria de Betânia. Nós precisamos sentar diante dele e experimentar isso que está aqui, escrito aqui, vai comigo. Com a macieira entre as árvores do bosque, assim é o meu amado entre os rapazes. Tenho prazer em sentar-me à sua sombra. O seu fruto é doce ao meu paladar. Levou-me à mesa do banquete, sua bandeira sobre mim é o amor. O que nós estamos vendo aqui? Essa declaração de uma noiva, essa confissão de alguém que fala, eu me assentei à sua sombra. Por isso que eu falei de Maria de Betânia, alguém que se assentou aos pés de Jesus. Essa é uma declaração impressionante e incrível, gente.
eu me assentei e descobri que o seu fruto era doce ao meu paladar. Eu descobri que se eu sentar, e se eu continuar perseverando em sentar, de repente vai ter um deleite, vai ter um prazer que eu não esperava. E essa é a nossa herança. Essa é a herança de todo crente, o deleite, o sabor doce da palavra de Deus tocando o nosso espírito. Então, ela fala que a bandeira dele sobre ela é o amor. E essa é a próxima confissão aqui do capítulo 2, versículo 4. Me levou à mesa do banquete, sua bandeira sobre mim é o amor. Gente, a mesa do banquete é um símbolo, presta atenção nisso. É um símbolo, ela está sentada nessa mesa. Então, é essa posição de se assentar para desfrutar da presença de Deus. Mas ela descobre essa mesa do banquete, que é um símbolo para quê? Para o banquete das bodas do Cordeiro, que é a mesa definitiva que nós nos sentaremos no fim dos tempos. Então, pelo Espírito e pela palavra, Jesus alimenta os nossos corações com as verdades que estão relacionadas a essa mesa do banquete, que faz referência às bodas do Cordeiro. Sabe o que Jesus está falando aqui? Essa é a mesa do casamento. É para esse lugar que Ele está nos levando. É para uma descoberta maior, para que nós venhamos a saciar nossa alma nessa realidade. Agora, aqui nesse mundo, a coisa está difícil. A gente sabe disso. E aí a gente quer que Deus leve a gente a um conforto pessoal, a uma riqueza maior. E a gente fica confuso muitas vezes porque a riqueza não vem no tanto que a gente queria, o conforto não vem no tempo que a gente imaginava. Mas eu quero trazer isso para você. Jesus não prometeu que ia te levar para um conforto. Ele prometeu para você que Ele te levaria a uma mesa de casamento, a uma mesa de banquete. Amado, querida, Ele tem um plano. Ele está levando você e eu para esse lugar onde Ele vai revelar a nós todo o nosso amor, todo o amor dele por nós. E nós vamos transmitir esse amor e retribuir esse amor. É para a mesa de casamento que Ele está nos levando. Ele está alimentando o nosso espírito com aquilo que Ele sente por nós. É isso que está claro aqui no Cântico dos Cânticos. Estou escura, mas sou bela. Então Ele fala, você é como um lírio entre os espinhos, você é minha amada. Então Ele está ali alimentando o nosso coração, dizendo para nós, Val, isso é como eu me sinto em relação a você. Pérola, isso é como eu me sinto em relação a você. Cris, isso é como eu me sinto em relação a você. Você é como uma rosa, você é como lírio. Gente, essa é a intenção de Deus para a nossa vida. O estandarte, ou a bandeira que Ele coloca sobre nós, a liderança que Ele tem sobre nós é o amor. Ou seja, Ele quer revelar o amor dEle e quer que a gente possa transmitir o nosso amor para Ele. Bem, ela estava na mesa do banquete, na mesa do casamento. Ela provou a doçura, o prazer, o deleite da palavra. Então, o que ela diz? Vai comigo no 5. Sustentai-me. Aqui a minha versão é diferente da versão em inglês, tá? Mas a minha versão diz assim: sustentai-me com passas, conforte-me com maçãs, estou doente de amor. O seu braço esquerdo me ampare, e a minha cabeça, e o direito me abrace. Aqui na dele fala assim: sustenta-me, refresca-me. E aqui ela está falando do ministério de Jesus. Sustenta-me, refresca-me. Ela está falando do ministério do Espírito Santo. Ela está dizendo, me sustenta, eu estou apaixonada. Porque quando Deus toca o nosso coração e o nosso espírito, quando Ele toca o nosso interior, o que acontece é que Ele desperta em mim e em você uma fome violenta por mais de Deus. Porque nós somos criados para isso. A verdade é que uma porcentagem pequena do corpo de Cristo vive apaixonada por Deus. Tem milhões de crentes no mundo, mas várias pessoas não estão doentes de amor. E na verdade, aqueles poucos que entendem quem são, muitas vezes são rejeitados, são taxados de intensos demais, de legalistas, porque querem viver em amor e pureza. Mas eu quero dizer, meu irmão, não importa se você está vivendo a plenitude dessa realidade ou não. Esse é o seu destino. Esse é o plano de Deus para mim e para você. O estandarte, a bandeira que Ele colocou sobre a minha e sobre a sua vida é o amor.
E isso funciona. Porque no versículo 5, a gente vai ver como versículo 5 não, no 6, a gente vai ver como esse amor que ele derrama sobre ela explode. Como ela se sente. Ela quase que está dizendo aqui, ó, sua liderança está funcionando, você me ama, eu te amo. As coisas podem estar até indo mal do lado de fora, sabe? Mas por dentro está indo tudo muito bem. Nós estamos apaixonados, eu confio no seu amor e eu quero te amar cada vez mais. É por isso que no 6 ela fala, então, né? O seu braço esquerdo ampare minha cabeça e o direito me abrace. Eu achei muito legal essa interpretação espiritual que o Mike trouxe nesse versículo. É o abraço de Deus. Quando nós entendemos essa revelação, nós recebemos o abraço de Deus. Quantos aqui não precisam de um abraço hoje? Eu quero que você leia esse texto. E agora, diante dessa verdade, você sinta o abraço de Deus. É louco que ela fala, a mão esquerda tá sobre a minha cabeça, né? Então ela experimenta isso, o abraço das duas mãos de Deus. Então ela pode ver aquilo que ela não via antes, porque geralmente a mão esquerda na Bíblia está relacionado com aquilo que é oculto aos nossos olhos. Lembra quando fala a sua mão esquerda não saiba o que a direita está fazendo e vice-versa? Então, tá falando daquilo que a gente não sabe. A mão direita é uma mão mais operante, uma mão mais visível. A mão do trabalho é a mão visível, a mão direita. A mão esquerda é aquela mão que fica oculta. Quando ela recebe esse abraço das duas mãos de Deus, e ela sabe que o braço esquerdo dela tá amparando a cabeça dela, o que ela tá querendo dizer é que um coração apaixonado faz isso. Faz com que você seja capaz de perceber a mão de Deus de uma maneira que você não conseguia ver antes de estar apaixonado. Antes de nós sentirmos esse amor por Deus e de sabermos o quanto Ele nos ama, muitos de nós pensávamos que Deus estava bravo, que Deus estava zangado, que Deus estava distante, que Deus estava ignorando você ou a mim por causa dos nossos pecados. Mas conforme nós crescemos em maturidade e em revelação, nós temos então um novo conjunto de lentes. E nós vemos a sua mão como nós nunca vimos antes. Vemos a mão esquerda e a mão direita de Deus. Vemos a atividade invisível e indiscernível e a atividade visível. Ah, querido, o Senhor faz tantas coisas com a mão esquerda. E eu queria que você soubesse disso. A mão esquerda de Deus está amparando a nossa cabeça. A gente não pode ver, mas Ele está fazendo muito mais coisas que nós não podemos ver só para nos preservar, só para nos preparar, só para nos proteger, só para nos deixar prontas para a era vindoura, prontos para a era vindoura. A noiva apaixonada começa a perceber o imperceptível de uma forma como ela nunca viu antes. Eu vi isso muitas vezes, em especial nesse último período, que foi um período que mesmo no meio da maior dor, eu fui abraçada pelas duas mãos de Deus. E eu via a mão esquerda, essa parte indiscernível do agir de Deus, eu comecei a perceber ela. Era como se Deus deixasse uma digital em cada palavra, em cada mensagem que eu recebia. Quando eu ia ler a Escritura, às vezes profecias exatamente com o mesmo texto bíblico de pessoas totalmente diferentes, que não tinham a mínima ideia do que eu estava passando. Provisões de todos os tipos, financeira, espiritual, de amigos. Sabe o que é isso? É a mão esquerda do Senhor, amparando a minha cabeça. Talvez você está passando por esse momento. Eu cheguei, e é claro, gente, entenda, quando você está passando por um momento de sofrimento, de dor, e as suas emoções estão bagunçadas, às vezes, enquanto pode ser difícil ouvir Deus. E no meu desespero, na minha infantilidade, nesse período, houveram vários dias em que eu orei. E eu disse assim, Senhor, se você está fazendo algo no meio desse processo, fale comigo por meio de borboletas. Eu sei que isso é tão infantil, mas deixa eu falar, Deus conhece o meu nível de maturidade. E a mão invisível dele se moveu. Não teve um dia que eu não passei por algum lugar e não vi uma borboleta. Às vezes, aqui no meu quintal,
Às vezes andando de carro, elas vinham e cruzavam o vidro. Sabe o que é isso? É o cuidado de Deus, de acordo com a medida que eu tinha naquele momento. A mão dele amparando a minha cabeça. E a mão esquerda, a mão direita dele me abraçando. Sabe? Ele quer fazer isso com você. Ele quer que você conheça tanto a mão direita, que é as coisas discerníveis, isso é Deus que está fazendo, é Deus que está liberando, como a mão esquerda. Ele está te amparando, te segurando. E aí nós vamos, aqui já caminhando para o final, versículo 7. O Espírito Santo e as filhas de Jerusalém, na verdade é o Espírito Santo falando para as mulheres, para as filhas de Jerusalém. Ó filhas de Jerusalém, eu vos faço jurar pelas gazelas e corças do campo, não acordeis, nem provoqueis o amor, até que ele o queira. Até que ele o queira. Ele está falando com as filhas de Jerusalém. E as filhas de Jerusalém, a gente falou isso nas primeiras aulas, são pessoas que são crentes, são os membros do corpo de Cristo, mas que ainda são imaturos e ainda não conseguem discernir as coisas espirituais. Ele está dizendo, eu ordeno pelas gazelas ou corças. Ou seja, gazelas ou corças vai falar desses animais cuja natureza é muito sensível. E aí a leitura espiritual que o Mike faz eu ordeno que vocês sejam sensíveis. Não perturbem essa noiva na estação que ela está. Ela está numa estação de deleite, de desfrute, de abraço, de sentar na mesa. É o lugar que ela está diante da palavra, crescendo, se apaixonando, se alimentando, entendendo sua identidade, o seu propósito. Tem uma estação onde há uma ênfase nisso. E é muito interessante isso, porque no nosso meio, eu até estava conversando sobre isso com o Douglas ontem, às vezes a gente não valoriza essas temporadas delicadas. Vou chamar assim. Essas temporadas delicadas, essas temporadas que o Senhor prepara para nós nos aprofundarmos e avançarmos em Deus. Às vezes a igreja não tem uma perspectiva para isso. Quando você vê alguém crescendo em devoção, alguém que está envolvido ali, sentado nos pés de Jesus, na mesa do banquete, você vê alguém ali que está, amando o Senhor. Às vezes, eu estou falando como líder, às vezes você fala assim, nossa, vou colocar aquela pessoa para fazer isso, fazer aquilo. Esse é o nosso erro. Às vezes, o único valor que a gente vê relacionado a isso é que as pessoas podem fazer mais atividades. E sem perceber, às vezes a gente perturba e a gente desperta e a gente tira essa pessoa do lugar onde ela tinha que se aprofundar, onde ela tinha que fazer mais. Sabe, gente? Quando nós nos aprofundamos em Deus, grave isso, porque eu destaquei isso aqui para mim não esquecer. Quando nós nos aprofundamos em Deus, em temporadas de sentar, em temporadas de ser abraçado, isso ainda é fazer o ministério com o Espírito Santo. Ainda estamos fazendo a obra de Deus quando estamos fazendo isso. Você entende o que eu estou falando? É como se o Senhor estivesse dizendo, não a perturbe, não a desperte. Essa estação é importante. Ela está se aprofundando, você precisa se aprofundar. E é certo e é bíblico ter uma visão para reservar na sua vida temporadas onde você se aprofunda no amor, na palavra e em Deus. E muitos homens, gente, no Antigo e no Novo Testamento fizeram isso. Paulo fez isso, uma temporada de se aprofundar. Moisés foi tirado do Egito e levado ao deserto por um tempo para se aprofundar. Davi teve uma temporada de se aprofundar. Muitos grandes homens e mulheres na história da igreja tiveram temporadas prolongadas de aprofundamento. O problema é o nosso espírito religioso. O nosso espírito religioso muitas vezes vai perturbar as pessoas. E tentam fazer isso ainda com uma espécie de lógica. Mas o Espírito Santo diz, não desperte, não perturbe ela. É claro, isso está sendo parafraseado para uma aplicação espiritual. Bom, essa é a aula de número 12. E tem tantas coisas pelas quais nós poderíamos orar aqui. Mas eu quero convidar você, nesse momento,
a pegar a sua Bíblia e nós vamos orar o texto. Eu quero fazer isso junto com você, eu tenho alguns minutos. Nós queremos orar o texto bíblico juntos, porque assim você também já aprende que tudo aquilo que você absorve, seja numa aula, né, num curso, seja numa pregação, ele só vira um alimento sólido e vida na sua vida quando você ora e fala com Deus sobre isso. Então eu queria convidar você, onde você estiver aí, para você baixar sua cabeça e junto comigo fazer essa oração baseada no texto, tá? Senhor, nessa manhã nós nos colocamos diante do seu trono. Senhor, obrigado pela obra de Cristo Jesus. Obrigado pelo sangue bendito da nova aliança derramado na cruz do Calvário, que fez para mim e para os meus irmãos um novo e vivo caminho. Senhor, obrigado porque eu posso me achegar com confiança diante do Senhor hoje. E obrigado, Senhor, por essa revelação que nos toca nessa manhã. Que nós somos a rosa de Saron e nós somos o lírio dos vales. Senhor, nós queremos oferecer a nossa vida ao Senhor como uma rosa. Nós queremos dizer, Senhor, que nós desejamos e te amamos, Senhor. Nós desejamos te amar mais e nós te amamos, Senhor. Ainda que alguns numa medida mais imatura, outras numa medida mais intermediária, não importa. Senhor, nós te amamos. Você pode dizer isso para Jesus? Jesus, eu te amo. Recebe a minha vida como uma rosa, que eu tenho o cheiro de uma rosa. Que ao ser oferecida para o Senhor, eu seja como a expressão de uma rosa, da paixão que eu sinto pelo Senhor. Jesus, por favor, nós pedimos como igreja, nos faz crescer em amor. Nos faz crescer na revelação do quanto você nos ama. E do quanto nós podemos te amar de volta. Jesus, você é digno de uma noiva apaixonada. Porque quando você se deu naquela cruz, você não se deu pela metade. Você se deu apaixonadamente pelo nosso resgate. Senhor, faz na igreja do Brasil uma noiva digna do Senhor. Uma noiva que te ama, que seja como a rosa de Saron. Senhor, faz de nós o lírio dos vales, que no meio de uma geração corrompida, perversa, corrupta, nós sejamos comprometidos com a pureza. Senhor, nós pedimos, tira de nós todo o espírito religioso e legalista e faz a partir do Espírito Santo, Pai, o processo de santificação na nossa vida. Senhor, eu oro por pessoas que estão presas aqui, Senhor, na impureza, na imoralidade, no pecado, seja ele de que tipo for. E eu peço hoje, Espírito Santo, liberta-nos, liberta-nos, nós nos arrependemos, Senhor. Pai, faz crescer em nós o compromisso com a pureza, o compromisso com a santificação. Espírito Santo, faz-nos santos como você é santo. Eu oro, Senhor, pela mente. Eu oro pelo coração e pela vontade. Eu oro, Senhor, por zelo. Que o zelo e o temor do Senhor caia sobre nós essa manhã. Jesus, nós precisamos de um compromisso maior com a pureza. Senhor, nós queremos te obedecer e os seus mandamentos não são pesados. Senhor, nós queremos te obedecer de todo o coração, imediatamente e com muita alegria. Senhor, eu peço nessa manhã, troca os nossos corações, nos dá um coração igual ao seu, faz a gente crescer em amor, porque aqueles que te amam obedecem os seus mandamentos e os seus mandamentos não são pesados. Senhor, nós somos a rosa e o lírio e nós oferecemos a nossa vida ao Senhor nessa manhã. Obrigado pela sua declaração sobre nós, de que nós somos como lírio entre os espinhos e de que nós somos amados. Obrigado, Senhor. Nós recebemos o seu amor nessa manhã. Nós recebemos de graça aquilo que nós não merecíamos. Nós recebemos pela graça aquilo que é mérito só seu. Nós recebemos, Senhor, o seu amor, dado em forma de cruz, em forma de justiça para os injustos. Nós recebemos o seu amor. Jesus, nós recebemos o seu amor pelo seu corpo moído, ferido, humilhado na cruz. Nós recebemos o seu amor por levar os nossos pecados. Nós recebemos o seu amor por ver as nossas fraquezas
e ainda assim continuar nos aperfeiçoando, nos amadurecendo, nós recebemos o seu amor. Nós queremos ser como lírio entre os espinhos. E eu oro em nome de Jesus por força, por espírito de fortaleza no meio da tentação. Senhor, que a concupiscência da carne, dos olhos, que a soberba da vida não ganhe espaço em nós. Deus, nós abrimos mão dessas coisas e nós nos submetemos a você. Jesus, eu peço força espiritual para ser puro no meio do pecado, no meio de um contexto de pecado, mas no meio dos nossos impulsos, que tantas vezes, do nosso coração que nos engana tantas vezes. Senhor, por favor, tem misericórdia de nós. Faz de nós como lírio entre os espinhos, como uma macieira entre as árvores dos homens. Assim, ó meu amado, tenho prazer em sentar-me à sua sombra. O seu fruto é doce ao meu paladar. Jesus, você é a única macieira. Você pode dizer isso para ele? Jesus, você é a única macieira. Jesus foi procurado no céu e não há ninguém capaz de abrir o livro e desatar os selos. Jesus foi procurado na terra e não há um justo sequer, nenhum que faça o bem. Foi procurado embaixo da terra e não há outro nome dado entre os homens pelo qual nós podemos ser salvos. Jesus, tu és o único. Nós dizemos nessa manhã, tu és santo, separado, exclusivo, único na sua categoria. Nós nos submetemos a você e nós dizemos, você é o único da raça humana, não há outro semelhante a você. Senhor, você é o único que dá conta do meu coração. Você conhece os meus vazios. Você conhece os vazios de cada um dos meus irmãos. Você conhece a fome da nossa alma. Você conhece os vãos, os traumas, tudo aquilo que ficou incompleto. E nós renunciamos nessa manhã todo ídolo, toda relação que nós tentamos colocar, toda pessoa que nós tentamos colocar como uma macieira dentre as árvores. Nós renunciamos à idolatria nessa manhã. Nós renunciamos para a idolatria do casamento, do relacionamento amoroso. Nós renunciamos à idolatria das amizades. Renunciamos à idolatria do dinheiro, da fama, da relevância, da opinião alheia. Pai, nós tiramos esse lugar e nós dizemos, só você é a única macieira entre as árvores do bosque. Jesus, tu és único. Tu és maravilhoso. Vem agora com o seu amor perfeito e enche as nossas vidas. Enche o nosso coração. Enche as nossas emoções. Enche. Eu oro por plenitude, por inteireza no ser, no nosso ser, corpo, alma e espírito. Que o seu amor seja tudo em nós. Você é como a macieira entre as árvores. Não há ninguém como você. Nós temos alegria em sentar diante da sua presença. Agora mesmo nesse momento, Senhor. Que alegria, que prazer, que privilégio poder sentar na sua presença. Nós reconhecemos a sua presença. Espírito Santo, eu honro a sua presença aqui, agora mesmo, nesse quarto. Espírito de Deus, obrigado pela sua presença com os meus irmãos, onde quer que eles estejam. Obrigado porque não tem como nós fugirmos do seu Espírito, nem escaparmos da sua presença. Nós temos alegria em sentar com você, Jesus. Nós temos prazer. Eu quero orar, Senhor, por pessoas que sentem tédio, que não gostam de ler a palavra, pessoas que têm preguiça da oração, pessoas que não gostam de jejuar. Senhor, eu confesso minha dificuldade em jejuar, Senhor. E eu peço, Espírito Santo de Deus, ensina-me. Dá-me prazer nos meios de graça que me aproximam do Senhor. Dá-me prazer que o Senhor seja tão importante na minha vida, que eu possa fazer e usar qualquer meio para me chegar mais perto do Senhor. Pai, eu oro que haja constância, que haja fruto do Espírito, de domínio próprio,
que haja equilíbrio nas nossas vidas. Senhor, alguns aqui que reconhecem que estão na UTI, eu peço, Espírito de Deus, coloca uma santa perturbação na vida deles, que eles não achem descanso até que eles encontrem um lugar de deleite na sua sombra. Senhor, obrigado porque a sua bandeira sobre nós é o amor. Obrigado, Senhor, porque tudo que você faz na nossa vida é a partir do seu amor e você nos está levando a um lugar de amor. Obrigado, Senhor, pela mesa do banquete. Obrigado porque o nosso destino é uma mesa de casamento. Obrigado, Jesus, porque você está nos levando para um lugar de aliança profunda e inquebrável. Obrigado, Jesus, por aquilo que você tem apresentado e servido na sua mesa. Nós queremos beber do Filho, que é água viva. Nós queremos o vinho da alegria que vem do Filho. Nós queremos o pão vivo que desce do céu, que é Jesus Cristo. Nós queremos estar nessa mesa, nessas bodas do Cordeiro. Sua bandeira sobre nós é o amor. Isso já é uma guerra ganha, Senhor. Aquele que começou a boa obra na minha vida vai aperfeiçoá-la até o dia de Cristo. Senhor, eu peço que as minhas escolhas diárias, que as escolhas diárias dos meus irmãos cooperem no plano do Pai para que a gente se torne uma herança para o Filho. Jesus, eu peço sabedoria e revelação no pleno conhecimento de Deus, para que os olhos do nosso entendimento sejam iluminados e nós possamos compreender a riqueza da glória da sua herança nos santos. Senhor, obrigado, porque eu sou a sua herança. Nós somos a sua herança. Obrigado, porque esse é o sentido máximo da nossa vida. Obrigado, Espírito Santo. Essa realidade me faz bem-sucedida. Coloca uma santa perturbação naqueles que precisam desfrutar da sua presença e ainda não conseguem. E leva eles a esse lugar, a essa mesa de banquete, a esse deleite. Senhor, sustenta-nos com passas, sustenta-nos com maçãs. Conforte a nossa vida, nós estamos doentes de amor. Senhor, teu Espírito nos revigora nessa manhã. O teu amor nos sustenta nessa manhã. Senhor, não é o dinheiro que nos sustenta, não são as relações humanas que nos sustentam, não são as nossas expectativas ou o trabalho do nosso braço que nos sustenta, mas é o Senhor que nos sustenta. O Senhor traz agora refrigério, o Senhor revigora a alma cansada, o Senhor dá alívio para o abatido, o Senhor dá descanso para o nosso coração nessa manhã. Sustenta-nos, Espírito Santo, revigore-nos com as maçãs dessa macieira, com o seu amor. Nós estamos doentes de amor, Senhor. Senhor, nós estamos doentes de amor. Será que você pode dizer isso? Senhor, eu estou doente de amor. Senhor, eu quero amá-lo mais de todo o meu coração, alma, força, entendimento, com tudo que há em mim, Senhor. Você merece um amor melhor, Senhor. Você merece um amor melhor, Senhor. Aperfeiçoa o seu amor em mim. Aperfeiçoa o seu amor na sua igreja. Ah, Espírito Santo. Espírito Santo. Você pode só desfrutar desse amor. Respira fundo aí na sua casa, umas 3 vezes, e fala obrigado por essa mesa, obrigado pelo banquete, obrigado pelo seu amor, obrigado pela sua graça, obrigado, Senhor, o seu braço esquerdo me ampare e o direito me abrace. Ó filhas de Jerusalém, eu vos faço jurar pelas gazelas e corças. Não acordem nem provoquem o amor até que ele queira. Obrigado pelo seu abraço nessa manhã, Deus. Obrigado porque nós temos visto
Nós temos discernido o indiscernível. Nós temos visto a sua mão invisível operando na nossa história. Senhor, você tem colocado as suas digitais em cada ação e circunstância da nossa história. Eu sei que pessoas aqui estão passando por momentos muito difíceis, mas Senhor, deixa elas perceber a sua mão esquerda amparando a cabeça delas e a mão direita abraçando elas. Espírito de Deus, abraça essas pessoas agora e aumenta essa compreensão. E eu oro no nome de Jesus por um espírito sensível, que a gente possa discernir a estação da nossa vida. Espírito Santo, ajuda os meus irmãos a entenderem as estações da vida deles, assim como você tem me ensinado. E se você quer nos levar para uma estação de aprofundar, se você quer nos levar para uma estação de aprender mais sobre o seu amor, de desfrutar mais do seu amor, de sentar os seus pés como Maria de Betânia, se essa é uma estação específica disso que você quer nos levar, eu peço, nos conduz e que ninguém nos perturbe, Senhor. O Senhor nos ensina a discernir as coisas, os tempos, as épocas. Nos ensina a discernir a sua voz e nos ensina a obedecer o impulso que o Espírito está colocando no nosso coração. Deus, em nome de Jesus, que todo espírito religioso, ativista, que nos rouba do lugar da intimidade, da comunhão. Senhor, que toda distração que nos rouba do lugar da intimidade, da comunhão, que tudo que nos faz permanecer no raso, Senhor, que você nos dê sabedoria e coragem para colocar limites e dizer não. Eu oro, Espírito Santo, por sabedoria e coragem para dizer não. Tem algumas pessoas aqui que precisam de sabedoria e coragem para dizer não. E o não que você diz para essas coisas é o sim que você diz para Deus. É a UTI que você entra para que seu espírito seja reavivado. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Obrigado, Espírito Santo, por nos guiar em toda a verdade. Nós abençoamos o Mike, abençoamos a casa de oração. Somos gratos, Pai, por poder estar aprendendo com eles. Jesus, continua fazendo a tua boa obra em nós. É isso que nós oramos. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Eu vou ativar comentários, na verdade. E me dá um feedback aí, se vocês conseguiram entender mais ou menos a dinâmica de como que eu faço para orar o Cântico dos Cânticos. Então, agora que você sabe, eu te convido para, nos próximos dias, quem sabe, fazer isso desde o primeiro capítulo. Eu vou me despedir aqui da minha turma do YouTube. Deus abençoe você. Nós voltamos na próxima sexta com a aula de número 13. Aí, pronto. Diga aí pra mim se deu pra entender. Amém? Amém. Pessoal mandando amém. Vocês podem mandar perguntas. Eu tenho 5 minutos pra gente dar uma conversadinha antes de eu sair. A live vai entrar na sexta-feira à noite. Ela sempre entra no YouTube, se vocês quiserem ouvir de novo, tá bom? E é uma bênção, pessoal. Alguém já fazia isso, gente? Manda pra mim se vocês já estão fazendo isso, se vocês já estão orando o texto desse jeito, por favor, pra gente ir entendendo aqui. Amém? Isadora falando que Deus falou com ela, glória a Deus por isso. Você comentou que o Mike disse que falaria o que você fala, assim, da confissão, você tá perguntando, né, provavelmente, da parte da confissão, né, vocês querem que eu repita? Eu posso repetir pra vocês. Deixa eu só abrir de novo aqui o meu Pages, porque eu fechei. Ai, glória a Deus, gente, que bênção, né? Deus é bom demais. A gente possa desfrutar desse amor tão maravilhoso. Esse amor que nos limpa, que nos lava.
Mike, a confissão do Mike é assim, ó. Se vocês quiserem, eu vou repetir agora, tá? Ele coloca assim: eu sou amado por Deus e eu amo a Deus. Portanto, eu sou bem-sucedido, independente do que aconteça, no ministério, nas finanças e nas circunstâncias. Nada disso pode afetar a realidade de que eu sou bem-sucedido pelo simples fato de ser amado e amar a Jesus Cristo. Lindo, né? Eu oro Efésios 1. Lembra que eu falei pra vocês sobre identidade? Mãe, te amo. Obrigado por esse tempo de mesa também. Monique tá por aqui. A Rebeca tá dizendo que foi confirmação de tantas coisas que Deus tem ministrado ao coração dela. Que bom, Rebeca. Olha só, Maria Vieira diz que já tá fazendo esse tipo de oração, né, baseada na leitura bíblica. Muito legal. A Vino Santin tá falando que vai fazer. A Railane falou que foi a primeira vez. Que bom, Railane. Tente colocar isso como um hábito diário. Aí vamos ver, eu fui tocada, precioso, privilégio demais, que bênção, vou assistir de novo, primeira vez, ó, bastante gente chegando pela primeira vez. Deus falou comigo através do não, amém. Ó, já tem gente que é ordinário, já é frequente no cotidiano orar a palavra de Deus, que bom. Começou a orar a palavra também a Mariane, tem uma irmã Jéssica que quer muito praticar, é isso aí. Primeira vez que eu assisto, estou perdida. Quem é Mike? Como posso ver as que passaram e as próximas? Isadora? Então, esse é um estudo do IHOP, que chama International House of Prayer. É uma casa de oração que existe lá em Kansas City, que eles oram e adoram o Senhor, eles fazem o ministério ao Senhor 24 horas por dia, 7 dias por semana. E o nome do líder, da pessoa que iniciou essa casa de oração é Mike Bickle. Mike Bickle é um tremendo mestre, profeta, do corpo de Cristo, e esse estudo de cantares é um estudo dele, tá? E aí, com a autorização dele, eu estou replicando esse estudo em português, porque só existe esse estudo no site dele em inglês. Talvez vocês encontrem algo semelhante com o pessoal do F-Hop, eu acho que eles têm alguma coisa sobre cantares. Eu sei que a Jennifer Roberts também dá uma aula de cantares, mas não necessariamente é igual a essa, é mais baseada na experiência dela mesmo. E eu sei também que talvez a base do Vitor Vieira também tenha alguma coisa relacionada a cantares, tá? Mas aqui eu tô simplesmente estudando e aí eu compartilho com vocês aquilo que Deus tem falado comigo também, tá? Gente chegando no final, aí você pode assistir o restante no YouTube. A gente tá gravando essas aulas, né? E elas estão ficando no YouTube como uma playlist lá, Paixão pelo Noivo. Daí você pode assistir de novo, tá bom? Nós já estamos na aula 12 e elas não têm data para acabar. Nós vamos até o fim, tá bom? Poderoso, unção muito grande, presença tomou conta. Que bom, aqui também. Deus falou comigo sobre ser uma rosa e exalar o perfume. Muito bem. Uma vez me disseram que eu tenho o dom do amor. Todo aquele que recebe o Espírito de Cristo, ele precisa cada dia crescer no amor, porque Deus é amor, né? Então ele habita dentro de nós. Val, eu tenho um desejo tão grande de assistir todas as aulas e não tenho conseguido. É como se algo me impedisse de ver, sabe? É uma luta. Mas cada pedaço que eu vejo é tão libertador. Andrew, eu quero te incentivar, como ele disse aqui, não se conforme, não fique, tá tudo bem se eu não conseguir, sabe? Deixa o Espírito te incomodar e vai ser necessário um passo de disciplina, de diligência, de esforço mesmo pra gente ir atrás daquilo que a gente quer, sabe? Jesus disse assim, ó, aquele que procura, encontra. Aquele que busca, acha. Aquele que bate, será aberto. Percebe que tem dimensões? Então, tem uma dimensão do pedir, que é uma dimensão mais passiva. Então, eu peço na oração. Mas tem uma dimensão da busca. E aí, a busca tem a ver com ativamente procurar. Quando você busca, por exemplo, alguma coisa que você quer muito, você precisa ir atrás. Então, essa parceria do pedir e o Espírito liberar força para você fazer. Sem a força do Espírito nós não fazemos nada.
Mas aí tem a parte ativa humana de buscar. Lembra o Davi falando assim? Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa viver na sua presença todos os dias da minha vida. Então tem a parte do pedir e a parte do buscar, ok? Esse livro tem em português? Esse livro, na verdade, não é um livro, né? Ele é uma apostila de estudos. Esse que eu tô fazendo mais especificamente não é nem da apostila. Ele é de 2004, 2007, é um estudo bem antigo. E tem lá no site mikebickle.org, mas você tem que ler inglês, porque não tem traduzido, tá? Eu acredito que o Senhor quer nos ensinar sobre a nossa identidade, o nosso propósito como noiva, como herança, como somos amadas e a partir desse lugar transformar a nossa vida, tá bom? Deus abençoe vocês, um beijo no coração de vocês, tenham um ótimo final de semana e a gente tá de volta aí semana que vem, se assim Deus nos permitir, tá? Beijão, tchau, tchau.